Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É com muita alegria que novamente nos encontramos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. E hoje nós estamos muito felizes, porque vai ter uma dobradinha aí hoje. Vai ser pai e filha que vai trazer para nós os ensinos do Cristo. Então, hoje nós teremos para falar do livro Fonte Viva, a Isabela. E para falar, ela vai falar do capítulo 125, o item Ricamente, que se chama Ricamente, o título, né? Ricamente. E para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu papai querido, né, o Fernando Campos, vai falar para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, itens 1 a 5, o tema Buscai e achareis, e o subtema Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, neste momento, né, nós vamos nos desligar, né, dos nossos problemas do dia, das nossas preocupações, e nesse momento, né, levar o nosso pensamento a Jesus para que possamos ter uma reunião proveitosa. Vamos então iniciar com uma prece. Querido Deus, Pai de misericórdia e amor, neste momento elevamos a Ti o nosso pensamento em forma de oração de agradecimento por todas as bênçãos recebidas de Ti e dos nossos amigos espirituais. Sabemos, Senhor, que é na prece, é no aprendizado dos Teus ensinamentos, que encontramos a luz, a força para renovarmos a esperança, neste momento em que nos encontramos tão fragilizados. Sabemos, Senhor, que este momento difícil significa também aprendizado, que possamos refletir e entender que tudo isso tem um propósito maior e que Deus está no comando de tudo. Abençoa, Senhor, a mente e o coração dos nossos palestrantes e a todos nós, Senhor, que nos encontramos aqui reunidos em Teu nome. Que a Sua paz permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Tá dando para me ouvir bem? Assim, Bel. Hoje eu vou falar, como Eliette disse, do livro Fonte Viva, o capítulo 125, Ricamente. E a mensagem começa com um trechinho de Paulo, em que ele diz: A palavra do Cristo habite em vós, ricamente. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostra enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Nessa primeira parte, Emmanuel vem nos chamar a atenção para os momentos em que não agimos como dizemos agir, nos momentos em que a gente afirma confiar no Cristo,
Mas se alguma coisa contrária às nossas expectativas acontece, a gente se revolta, a gente se inconforma. Quando a gente afirma que acreditamos no amor do Mestre que ele nos ensinou a propagar, mas quando nos deparamos com pontos de vista diferentes dos nossos, já nos revoltamos, já começamos a discutir. Quando a gente diz aceitar o Evangelho do jeito que Jesus nos ensinou, mas que quando Deus nos solicita algum tipo de sacrifício, uma caridade simples, a gente já fica meio de corpo mole, sem querer fazer. Quando a gente busca entender, a gente diz entender os desígnios de Deus, mas quando as coisas saem do nosso controle, nós nos revoltamos, nós perdemos a paciência. E nesse trechinho, nesse início de mensagem, Emmanuel vem nos lembrar de que sai pela boca o que está cheio o coração. Então, quando nós nos entregamos a essas atitudes, quando nós proferimos palavras de revolta, quando nós agimos de maneira contrária ao que o Cristo espera que agíssemos, a gente está dando mostras de que nós ainda não temos verdadeiramente Cristo dentro dos nossos corações. E, de certa forma, está tudo bem, porque nós somos imperfeitos. Nós estamos trabalhando para chegar lá. Se a gente já fosse completamente humilde, completamente bondoso, completamente gentil, a gente não ia estar num planeta de provas e expiações. Nós ainda somos espíritos que precisam evoluir. Mas o que Emmanuel vem nos lembrar é para que a gente fique atento a essas circunstâncias, para que quando essas coisas acontecerem, a gente perceba e busque sair dessas situações. É o famoso orar e vigiar. Quando a gente se deparar com momentos de revolta, com momentos de insatisfação, e percebermos que não é assim que o Cristo espera que nós agíssemos, nós temos que tomar uma atitude, nós temos que nos fortalecer na palavra dele, nos lembrar do que ele nos ensinou e buscar esse esforço constante de melhora, que é inclusive a segunda parte da mensagem. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? Então aqui o Emmanuel vem nos mostrar a nossa incompatibilidade. Quando a gente, enquanto servidores do Cristo, tentamos levar o amor, tentamos levar a tranquilidade, mas como que a gente vai conseguir levar o amor, levar a paz, levar a esperança para os lugares, quando nós ainda não temos essas coisas dentro de nós? Então, nós não podemos semear o amor com o coração cheio de ódio. Não podemos levar paz se nós estamos em desespero. Não podemos levar luz se nosso interior se encontra também envolto em trevas. E claro que ninguém vai acordar um dia como espírito perfeito. Não é isso que Emmanuel quer da gente. Ele sabe que nós estamos em um processo de evolução. Ele está nos lembrando disso, para que a gente se mantenha firme nesse esforço de melhora. Igual eu falei, quando a gente perceber que a caridade está esfriando, quando disse Paulo, que a gente possa reconhecer isso, reconhecer nossas falhas, reconhecer os nossos erros com humildade, pedir forças para Deus, para que Ele nos mantenha firmes no caminho do bem e seguir em frente, com resiliência, com resignação, certos de que Ele vai nos colocar no caminho que devemos estar. A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Então, quando Cristo traz a sua mensagem e quando nós nos dispusemos a seguir o que ele nos ensinou, ele não espera que a gente o siga com fanatismo, com ignorância, com a fé cega. É o que o Espiritismo fala muito da fé raciocinada. Jesus espera de nós que, antes de divulgar a sua mensagem, a gente entenda ela. Porque, como eu disse anteriormente, nós não podemos levar paz, levar amor, levar esperança, sem ter isso antes dentro de nós. Então, seguir o Cristo não é segui-lo cegamente, não é segui-lo na ignorância, é seguir com certeza do que se está fazendo, com certeza na mensagem dele, com certeza no que ele espera que nós façamos, para que verdadeiramente possamos espalhar o amor da forma como ele nos convida a fazer.
Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. E nesse finalzinho a gente entende o título da mensagem, ricamente. Porque o que Paulo nos convida a fazer naquele tempo e Emmanuel está nos lembrando agora. Ele está nos lembrando que nós temos, enquanto cristãos, nós nos dispusemos a espalhar a boa nova, a espalhar a mensagem de amor no Cristo. Mas para fazer isso, a gente tem que viver essa mensagem ricamente. O que o Cristo nos disse tem que fazer parte da nossa vida constantemente, para que muito antes que a gente possa abrir a boca, muito antes da gente falar o nome de Cristo, as pessoas nos identifiquem como mensageiros do bem, que elas olhem e nos reconheçam não pelas nossas palavras, mas pelas nossas ações, para que possamos viver o Cristo todos os dias. E vivendo o que ele nos ensinou, nós vamos levar a sua mensagem em diante. Então, recapitulando o que Emmanuel veio nos trazer. Nós não somos perfeitos. Deus tem consciência da nossa imperfeição. Jesus tem consciência da nossa imperfeição. E nós temos que ter também. E aceitando que somos imperfeitos, devemos colocar em prática o esforço da melhora, o orai e vigiai. Ficar atentos para quando a caridade esfriar e pedir a ajuda de Deus quando necessário, reconhecer nossos erros humildemente e seguir em frente. E viver todos os dias, constantemente, aquilo que Jesus nos ensinou, para que possamos espalhar a sua mensagem da melhor maneira, que é a maneira que ele fez, que é através do exemplo, não das palavras, porque as palavras enganam, mas os exemplos todos são capazes de identificar. Vou terminar um pouquinho mais cedo, vou dar meu pai uns minutinhos extras. Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito o convite, Eliette. Que Deus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Muito boa noite. Ô, Bela, eu que agradeço, gente. Eu fico feliz demais quando eu vejo esses jovens assim, trazendo essa mensagem lindamente. Que Jesus te abençoe, Bela. Que você continue, né, pregando o amor, divulgando os ensinamentos do Cristo. Muito obrigada, querido. Fiquei muito feliz, viu, de você ter aceito o Eu convite. que agradeço, Obrigada. Eliette. É um prazer. Beijo, viu? Com Deus. Então, vamos lá. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, que o Mestre Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos auxilie nessa bendita oportunidade de falar um pouco do Evangelho. E é engraçado que eu já perdi a conta de quantas palestras eu já tive a oportunidade de fazer, mas todas acabam sendo difíceis. Mostrei para a Marília as minhas mãos aqui, como que se encontra. Bom, foi pedido para que falássemos hoje do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente os itens de 1 a 5, intitulado Buscai e Achareis. E o subtema é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Interessante que a Isabela mencionou algumas vezes para que a gente fizesse o esforço pessoal. E Jesus nos ajudaria. E é muito interessante esse capítulo, porque quando nos convida, quando nos pede para que nos ajudemos em quê? Nos ajudemos nessa caminhada redentora que busca a nossa perfeição. Nessa trajetória evolutiva pela qual passamos e pela qual os mundos também passam, nós ainda nos encontramos no mundo de provas e expiações. Uma categoria acima dos mundos primitivos, os quais já estagiamos. E estamos avançando, quero entender que a passos largos, para o mundo de regeneração, aonde ainda teremos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas teremos consciência disso. E teremos consciência que aquele irmão que caminha junto a nós também tem as suas dificuldades e limitações. E nós vamos ter para com eles um sentimento fraterno, um sentimento de amor, um sentimento de compreensão. E sem dúvida nenhuma, a caminhada para todos nós será mais suave, apesar de necessária, das dificuldades, das provas, dos obstáculos que
tanto são importantes nesse processo de aprendizagem. Eu vou fazer uma pequena leitura do trecho do Evangelho para a gente poder dar sequência à fala da noite de hoje. A passagem ela se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, que diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata à porta, abrir-se-á. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos pedir, nós temos buscar, nós temos bater a porta, nós temos procurar. Todas essas palavras demonstram ação. Nós precisamos sair do ponto de acomodação e precisamos fazer algo. Aí mostra a importância do trabalho para todos nós que estamos nessa caminhada evolutiva. Então casa muito com o que foi falado anteriormente e com o título da lição de hoje. Então, para que a gente receba algo, nós temos que fazer a nossa parte. Isso é interessante porque muitas vezes nós compreendemos essa mensagem de pedir se vos dará, buscar e achareis, bater a porta e se abrirá, da perspectiva estritamente material. E aí nós temos que entender que essa busca que é feita, muitas vezes nós desejamos muitas coisas, muitas vezes nós pedimos muitas coisas, nós almejamos determinadas coisas, e às vezes nós não as recebemos, não da forma como desejamos. Porque às vezes estamos focados na visão estritamente material, da beleza que é transitória, do poder, muitas vezes da riqueza, do mando, e outras situações que muitas vezes se apresentam de forma sedutora para todos nós que estagiamos aqui nesse mundo, ainda de provas e expiações, volto a repetir, e às vezes desejamos mais, somos frustrados em determinadas empreitadas, às vezes somos subtraídos de algo que consideramos extremamente importante, de seres queridos, de pessoas amadas, e aí não compreendemos esse bater, esse buscar, esse pedir, porque muitas vezes não recebemos aquilo que idealizamos. Mas o Cristo fala no panorama espiritual. Ele fala no panorama daquele espírito necessitado que volta ao plano físico com uma programação a ser seguida para retornar um dia à pátria espiritual em condição muito melhor. Estagiar nesse mundo é certamente passar por dificuldades, passar por agruras, mas também vivenciar alegrias, conquistas, estabelecer laços de afeto, de amor. São várias as experiências às quais estamos submetidos para adquirirmos mais capacidade para avançar. Mas se nós focarmos a nossa visão única e exclusivamente do ponto de vista físico, do ponto de vista material, certamente vamos experimentar frustrações mais frustrações. Porque perceberemos que nem tudo que desejamos nos será ofertado, porque aquilo não será o melhor para o espírito. Vamos imaginar de forma muito simples, já que o tempo não é muito grande, um espírito que numa existência passada deteve muito poder, muita riqueza, muito prestígio e se perdeu com tudo aquilo. Todas as suas ações que deveriam promover o crescimento dos seus semelhantes, que deveria gerar progresso ao seu entorno, que deveria enxugar lágrimas, que deveria acabar com a fome, tudo aquilo que havia recebido, ele utiliza de forma extremamente equivocada. Se torna uma pessoa que explora, se torna uma pessoa cruel, uma pessoa que ceifa vidas, que impera dificuldades, que domina, que oprime. Tempos depois, observando todos os erros cometidos e pedindo a Jesus nova oportunidade, depois de muito se preparar,
na sua programação, então, vem que na próxima existência ele necessitará passar por uma série de provações, porque ainda não se encontra espiritualmente forte o bastante para enfrentar novamente a prova da riqueza, do poder, do destaque social, almejado por muitos. Então, naquela existência, como uma bênção, ele vem numa situação contida, numa situação humilde, é aquele trabalhador que muitas vezes precisa produzir o necessário para sobreviver, sempre auxiliado, cercado de uma esposa generosa, de uma companheira, de filhos que vão ampará-lo, mas muitas vezes ele não consegue absorver todo aquele momento de convívio familiar, de fortalecimento emocional e se mantém sempre preso nas possibilidades de ter cada vez mais, porque se vê com necessidades que de fato não existem, mas é o passado falando novamente. E aí muitas vezes, privado de tudo aquilo, pedindo, tentando buscar, fazendo de todas as formas para alcançar aquela posição desejada e não alcançando, experimenta sofrimento, revolta, incompreensão, sem saber que aquilo é o melhor para ele, espírito imortal. Porque muitas vezes, se novamente tivesse acesso àquela situação que fora responsável, então, que contribuiu para a sua falência moral, ele certamente novamente cairia em erro. Então, nós temos várias situações pelas quais nós desejamos, mas não conseguimos, porque aquilo não será o melhor para o espírito imortal. E uma situação que nós devemos observar nos dias de hoje. Estamos transitando num processo de provas, de expiações, de aprendizagem, mas determinadas situações nós não conseguimos aproveitar. Vou citar um exemplo antes de continuar fazendo a leitura do Evangelho. Algumas vezes, usufruindo das benesses de um lar equilibrado, às vezes de uma refeição em família, nós muitas vezes não conseguimos aproveitar aquele momento. Não conseguimos conversar de forma tranquila, não conseguimos estabelecer ali conversas edificantes, consolidando a grandeza daquele momento. Às vezes estamos na mesa de refeição, cabisbaixo, surumbático, pensando nos nossos afazeres, a família ao entorno, as crianças brincando. Nós estamos de corpo físico ali, mas a mente se projeta para outras ocupações. Perdemos aqueles momentos. Às vezes uma situação outra na natureza, de contemplar o espaço, as flores, nós não conseguimos, porque estamos novamente projetados nos compromissos, naquilo que idealizamos fazer, nas obrigações, o que nós chamamos de correria do dia a dia, sem sequer ter tempo para pensar aonde queremos chegar. Corremos tanto, para quê? E aí vão passando. Então, aquelas situações que são refrigérios nessa nossa jornada, pode-se dizer que são muito mais abundantes do que as situações de prova ou de expiação, nós não conseguimos aproveitar. E por não aproveitar, temos a percepção de que a vida é realmente muito difícil e muito amarga. E quando chegamos nos momentos de prova, realmente, nós também não conseguimos aproveitar, porque às vezes não passamos por ela de forma resignada. Não passamos de forma determinada, procurando vencê-la. Às vezes nós passamos questionando a justiça divina, nos colocando na posição de vítima, nos colocando na posição daquele que fora esquecido por Deus e por Jesus. Porque muitos estão vivendo e nós estamos passando por provações. É o processo. E aí então, nós voltamos no Evangelho. Quando Jesus diz o seguinte: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois,
Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que los pedirem? Então, só para a gente poder entender, se nós, na condição de imperfeitos que ainda estamos, conseguimos ter o discernimento de oferecer o melhor para aqueles que amamos, Deus não faria mais do que isso? Então, o Espiritismo, ele vem trazer luz para a nossa compreensão dessa trajetória evolutiva. Nós que estamos caminhando, precisamos ter a compreensão de que somos espíritos com diferentes níveis evolutivos, porque não fomos criados todos no mesmo instante. Nós temos espíritos mais novos, espíritos mais velhos, nós temos espíritos estagiando aqui que já foram exilados de outros mundos e, infelizmente, serão exilados novamente porque não conseguiram aprender, mas estamos avançando. E todas as coisas que nos são ofertadas, existe um propósito de nos auxiliar na condição de espíritos que transitam, que evoluem. Então, quando nós pedimos algo que não recebemos, é porque aquilo não é o melhor para nós. Mas quando nós precisamos de coragem para enfrentar as dificuldades, quando nós precisamos de fé para não desanimar, quando nós precisamos de paciência para não fazer aquilo que não pode ser feito, quando nós precisamos de resignação, isso é possível pedir e isso nos será ofertado. É a batida na porta. É a batida na porta com certeza de que seremos beneficiados, de que o Cristo se encontra ao nosso lado, nos dando força, nos dando ânimo, nos auxiliando. Entretanto, respeitando a nossa caminhada, deixando a cada um de nós o mérito pelo esforço empreendido. Daí as dificuldades, daí o trabalho que precisa existir. Nós não vamos conseguir nada se não nos movermos, se não persistirmos, se não tivermos a fé raciocinada. Me encontro hoje numa nova oportunidade, com as pessoas certas, no momento certo. E toda oportunidade que aparecer, que eu deva aproveitar, lembrando que são oportunidades redentoras, porque eu trago um passado repleto de erros, de dificuldades, de equívocos, que somente a bênção da reencarnação nos permitirá avançar. E aí, meus irmãos, nós constatamos várias situações de problemas obsessivos. Então, às vezes, aquele que está transitando aqui está sendo acometido por uma perseguição espiritual, às vezes um quadro depressivo grave, às vezes ideias persecutórias, às vezes até mesmo ideias de autoextermínio. São irmãos que muitas vezes, ainda na condição de revoltados, que foram perseguidos, que querem se ligar, que procuram ali estreitar ainda mais o laço que aprisiona, que sufoca, que causa dor. É oportunidade para os outros que acompanham exercitar o amor. O amor não só para com o encarnado, mas também para com o desencarnado, que é nosso irmão. É aquele irmão que outrora fora prejudicado e que agora imagina que a única solução para a sua dor é levar aquele que foi o causador a um processo de sofrimento semelhante ou maior. Jesus, nos revelando a lei de amor, nos mostrou que o caminho não é esse da vingança, que era o caminho do perdão, o caminho do amor, o caminho da compreensão, o caminho da fraternidade. É o que nós estamos buscando fazer. Como Isabela disse, muitas vezes nós dizemos seguir o Cristo, mas ainda não conseguimos verdadeiramente acompanhá-lo, porque temos as nossas dificuldades. E ter compreensão dessas dificuldades, retomar as nossas energias e avançar é extremamente essencial. Vamos lembrar aqui de uma situação muito interessante que foi narrado por Divaldo Pereira Franco,
falando de Bezerra de Menezes e de Chico Xavier. Para aqueles que não conhecem, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele, na sua última existência, nasceu aqui no planeta Terra no ano de 1831, lá no Ceará, num lugarejo chamado Riacho de Sangue. Hoje, esse local recebe um outro nome, Jaguaratema. E, com muita dificuldade, foi cursar medicina no Rio de Janeiro e se destacou como aquele que era amante da caridade. Eu não vou ter muito tempo para poder falar, mas eu recomendo àqueles que nunca leram a história dele que leiam. Tem várias obras que falam de sua história. O Dr. Bezerra de Menezes passou a posteridade como médico dos pobres, com muita dificuldade para poder estudar no Rio de Janeiro. Depois foi presidente da FEB, foi o homem que realmente conseguiu unir os espíritas, porque passava por um momento de atribulação. Ele teve uma importância assim, significativa, sua história é muito bonita. E uma situação muito interessante, ele estava sem dinheiro nenhum, sem recurso, para poder se manter. E aí, fazendo uso da oração, devoto de Maria Santíssima, eis que bate à sua porta um jovem para pedir aula particular. E ele dava aulas particulares, mas tinha um pouco de dificuldade em matemática. Dificuldade, obviamente, dentro da capacidade dele, era um intelectual muito conceituado. E o jovem disse a ele assim: olha, eu vou precisar de aulas de matemática e já vou pagar o senhor adiantado. Ele, como não dominava muito aquele assunto, ele relata na obra que teve que estudar como nunca. O dinheiro era farto, ele não podia se dar ao luxo de negar aquelas aulas, mas teve que se empenhar muito para dominar a matéria. Entretanto, o aluno nunca mais apareceu. Então, o que nós podemos entender com isso? Ele precisava, ele bateu a porta. A ajuda chegou, mas não tirou dele o esforço de aprender aquilo que ele ainda não dominava. Quantas são as situações em nossas vidas que nós batemos a porta, seja de forma direta ou de forma indireta? A ajuda chega, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber a ajuda, porque nem sempre ela chega da maneira como nós idealizamos. Às vezes ela vai chegar de uma forma diferente, uma forma de preocupação, uma forma aparentemente de dissabor, uma forma que vai fazer com que tenhamos que mover energia para poder levar adiante aquilo, vai solicitar o nosso esforço pessoal, para que a gente então avance, para que a gente então aprenda. Lembrando que o que chegar vem de Deus e é muito bem-vindo. Às vezes nós não conseguimos compreender. Amélia Rodrigues, poetisa, pelas mãos de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, ela narra um diálogo fantástico em que Jesus, após fazer uma série de curas na casa de Pedro, em Cafarnaum, ele começa a se apresentar de forma abatida, de forma cansada. E Pedro, que era só alegria, vendo Jesus fazer as curas no seu lar, ele de repente percebe o mestre naquela situação. E resolve então tirar o mestre do meio daquela multidão. E agindo até com um certo rigor, diz: olha, o mestre está cansado, fatigado. E tira Jesus e o leva em direção à praia. E percebendo uma certa tristeza no mestre, Pedro então o questiona: mas Senhor, estás triste? Não é possível? Quantas foram as curas que o Senhor fez? Quantas pessoas aqui estavam e ficaram deslumbradas com o que o Senhor fez? E aí então Jesus, como se falasse para todos nós, e não só para Pedro, diz: Pedro, eles ainda não compreenderam para que vim. Aí fala com Pedro: você lembra do paralítico Natanael ben Elias? Aquele que desceu por uma claraboia, quer dizer, os amigos amarraram o catre em que o paralítico se encontrava e desceram a cama
por uma claraboia na frente de Jesus. E Pedro, claro que lembro, como não, que o Senhor o ordenou que andasse, e ele levanta e anda, deixando todos deslumbrados. Pois é, esse mesmo. Nesse exato momento, ele se encontra em companhia de pessoas equivocadas, contando o que acontecera, festejando ao gole de vinhos, de música sensual. E aí, Amélia Rodrigues vai dando uma explicação maior sobre os fatos da cura de Jesus. Quer dizer, aquele paralítico que durante 20 anos se manteve preso num catre, quando ele experimenta a cura do corpo físico, o que ele faz? Ele se precipita novamente para os prazeres do mundo. Os mesmos prazeres que certamente foram responsáveis em outras existências pela paralisia da existência atual. Porque foram esses prazeres que o levaram aos erros, ao equívoco, ao sofrimento. Então Jesus mostrou a Pedro que a cura que ele estava promovendo no corpo físico, ela tinha que ser muito maior, porque a cura na estrutura espiritual é a cura que todos nós buscamos por intermédio do Evangelho, da compreensão do Evangelho, que vai nos convidar à mudança íntima, à mudança verdadeira, à mudança de trajetória, à mudança de postura, à mudança de compreensão da vida. Somos o tempo todo bombardeados pelas coisas do mundo. Precisamos viver neste mundo. Nós precisamos de todas as coisas. Mas isso não pode ser algo mais importante. Nós não podemos perder de vista a condição de espíritos imortais. De espíritos que se encontram numa trajetória evolutiva, com dificuldades, com limitações, mas também com conquistas. Vários de nós estagiando em níveis diferentes, tendo um contato diário mais próximo no núcleo familiar, no trabalho, na instituição social, na casa espírita, ou então com outras pessoas mais distantes. Mas estamos todos nessa condição. E o que nos é pedido? Nos é pedido para que nos ajudemos nesse processo de melhora, nos ajudemos nesse processo de crescimento, nessa luta interna que todos nós travamos, e que somos, juntamente com Jesus, as únicas testemunhas. Muitas vezes, aqueles que ombram junto a nós sequer conseguem perceber o que se passa dentro de cada um. Às vezes vivem momentos de muita tristeza, de muita dificuldade. Mas nós temos que compreender que, às vezes, aquilo que chega ocasionando tristeza, dificuldade, são instrumentos que vão nos fortalecer para outras situações vindouras. Nós precisamos, então, ter discernimento e habilidade para tirar o que há de bom naquela situação e para continuar a bendita jornada, continuar a caminhada. Então, nós não podemos ter o comportamento ainda do paralítico, não podemos nos manter na condição de paralíticos espirituais, que queremos a cura, mas não a cura para a redenção do espírito, a cura para aproveitarmos em demasia os prazeres alucinantes do plano físico. Meus irmãos, quantos são aqueles espíritos que outrora aqui representavam Cristo, à frente de diversas religiões, pregando, ensinando, ordenando, tirando benefício de tudo isso, e ao chegar no plano espiritual, se viram em condições lamentáveis, porque não vivenciaram ou não se esforçaram para vivenciar o que era ensinado. E muitos desses irmãos, e nós conseguimos esses relatos nas obras de Inácio Ferreira, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Luiz Sérgio e vários outros autores espirituais, relatando que estes irmãos, antigos religiosos, de várias frentes, inclusive espíritas, se encontram organizados no plano espiritual, revoltados,
porque idealizaram receber algo que não tinha merecimento e se voltaram contra quem? Contra o Cristo. Mas dia virá em que todos terão contato com a própria consciência e perceberão o erro que cometeram. No primeiro momento, quando a gente bate a porta e não recebe aquilo que realmente gostaria, nós colocamos a culpa no outro, que não deixou que aquilo acontecesse. Não colocamos a responsabilidade em nós, entendendo que ainda não temos mérito para aquilo, que aquilo talvez não seja o melhor, ou que recebemos algo e não aquilo que queríamos. Mas é o processo evolutivo pelo qual todos nós estamos submetidos. Vivemos num mundo globalizado em que temos quase que de forma instantânea notícias do mundo inteiro. Algumas chegam para nós, causando-nos indignação, causando-nos, às vezes, revolta. Muitas vezes, aqueles que promovem isso são alvos dos nossos pensamentos mais ferrenhos. Às vezes, trazemos o homem antigo que deseja a lei de Talião, que deseja, de fato, a morte do malfeitor, que deseja, muitas vezes, ver o malfeitor sofrendo todas as agruras possíveis e impossíveis. E aí nos esquecemos que o processo é de redenção para todos nós. Aquele que hoje é considerado pecador, amanhã estará numa posição de ser iluminado. E eu lembro, nesses poucos minutos que tem, já falei várias vezes, vocês vão me perdoar se me torno repetitivo, mas eu lembro de Longínquos. Longínquos se encontra na obra de André Luiz. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quem foi Longínquos? Longínquos foi o centurião romano que, com golpes de crueldade, enfia a lança no Cristo, que já se encontrava ao quebrado, praticamente morto. Longínquos representando o poder humano, aquele homem imóvel, sem a menor condição de reação, passando sofrimento, aí ele ainda perfura o mestre com sua lança. E é claro que hoje, a gente olhando para isso, a gente deseja todas as situações possíveis e impossíveis para que aquele centurião experimente através da dor o que fez o Cristo sofrer. É claro que não temos o conhecimento dos 2000 anos que se passaram de arrependimento. Mas Longínquos, convidado pelo Cristo, no momento solene narrado nessa obra, diz a ele: ora, Longínquos, aprendestes muito ao longo de todos esses anos. Queres a redenção? Então você terá uma outra oportunidade de nascer na pátria do Cruzeiro. Ali experimentará todo tipo de dificuldade. Será esquecido pelas pessoas, posso dizer até desprezado, essa fala é minha, olhando para o tempo que anda rápido. E então Longínquos nasce novamente. E ao contrário daqueles que imaginam que nasceria numa situação de muito sofrimento, ele nasce na nobre figura do imperador Dom Pedro II. Uma criança de 5 anos que se vê desprovida dos pais e que já se prepara para ser um líder. E é considerado pelos historiadores o imperador mais republicano que a história já viu, que trouxe o progresso, a arte, que manteve o país consolidado, que não deixou que se perdesse em guerras. E a única coisa que ele desejava ao final de sua existência, depois de mais de 50 anos de reinado, era ser enterrado nessa terra que tanto amava. E isso não fora concedido a ele. Ele foi exilado sem sequer ter tempo de pegar nada. Então, ali foi a redenção para a sua própria consciência. Ele bateu, ele pediu as oportunidades, o Cristo não negou, mas disse a ele: será difícil, como é para cada um de nós. Então, cada um de nós tem condições de levar adiante a sua cruz,
porque Jesus não nos dá nada maior que a nossa capacidade de carregar. Que possamos, então, compreender, que possamos seguir a nossa trajetória, batendo a porta, mas sempre agradecendo, se ela for aberta ou não, porque teremos sempre a certeza que do outro lado da porta se encontra aquele que muito nos ama e que nunca desistiu de nenhum de nós. Ele é o Rabi Galileu, o doce Jesus, aquele que certamente faz com que todos nós venhamos a caminhar com alegria e com fé. Agradeço a paciência de vocês e peço a Jesus, essa fonte inesgotável de amor e bondade, que não nos deixe fraquejar, e renove os nossos sentimentos na fé, no desejo sincero de servir e de amar. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Juliette, pela oportunidade. Ô, Fernando, eu que agradeço, né? Eu vou te pedir, se possível, você fazer a prece de encerramento para nós. O Dorico vai tocar mais umas músicas, né, E nesse momento em que o Dorico estiver tocando, para a gente elevar, continuar, né, com essa sintonia elevada a Jesus e pedir em favor desses nossos irmãos que colocaram seus nomes aí no chat, em busca de prece, em busca de oração. E nós também não podemos esquecer dos nossos irmãos, né, afegãos. Vamos então, né, continuar mentalizando e pedindo a Jesus por todos. Muito obrigada, Du, muito obrigada, Fernando, muito obrigada, Bela, e obrigada a todos. Antes de fazer a prece, Eliette, o Fernando, você Luiz tem algum... tem um recadinho. Ah, é você ou Luiz? Não sou eu, vou dar um recadinho em nome do Luiz aqui. Ah, então O fique à Luiz, que vontade, Fernando. agora está na presidência do lar, para comunicar que nós voltaremos com a reunião presencial. Está marcado o retorno para o dia 2 de setembro, quinta-feira. Nós vamos divulgar depois os protocolos, não vamos poder receber a todos, porque precisamos seguir os protocolos com distanciamento, mas essa mesma reunião ela vai ser transmitida como nós estamos fazendo aqui. Então nós teremos lá a reunião presencial, nós não teremos o passe vai ser coletivo, então algumas situações vão ser divulgadas depois, mas aqueles que desejarem participar dos seus lares, vai ser gravado ali na hora, de forma instantânea. Então é só para a gente já experimentar essa satisfação de poder se encontrar de novo. Então, era isso. É muito bom. Obrigada, Fernando. Du, pode continuar aí com a música, por favor. Eu faço a prece depois. Você faz a prece depois. Tá. Ai, ai. Que bom que Jesus não se cansa da gente, né? Que bom. Com certeza. Tenho esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fale. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também o que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama
como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fale. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu, como eu. Como eu, como eu. Agora a prece, né, Lete? Por favor, Fernando. Então vamos utilizar a prece como um recurso de caridade, já que a caridade nos permite aliviar a dor dos nossos irmãos. Como são muitos aqueles que estão passando por dificuldades, que possamos então, através da prece, ofertarmos o que temos de melhor em benefício daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão passando por dificuldades, daqueles que já se encontram no plano espiritual confusos, sem entender o que se passa porque não se prepararam para isso. Então pediremos a fonte maior, que é Jesus. Jesus, divino irmão e amigo, nesse instante, Senhor, que finalizamos os trabalhos da noite de hoje, não podemos deixar de agradecer-te, mas também queremos pedir-te. Pedir-te por todos os nossos companheiros, irmãos de caminhada, que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades, que perderam a esperança, perderam a fé, que choram, que se imaginam esquecidos por nosso Pai. Ajudai, Jesus. Todos nós batemos a porta por eles, pedindo o vosso amparo, a vossa luz, a vossa assistência, por intermédio dos infinitos trabalhadores de vossa seara. Que possamos, Senhor, nos lembrar da caridade, que alivia, que consola, que ampara, que afaga e ama, mostrando àqueles que caminham junto a nós que a jornada pode ser suave, que as provas podem ser suaves, se passadas com o Senhor. Abençoe, Mestre,
aqueles que se ausentaram na reunião de hoje. Abençoe aqueles cujos nomes foram registrados no chat. Abençoe os nossos entes queridos que já se encontram no outro plano da vida, dando a todos a vossa luz, o vosso amparo e o vosso amor. Que nossa Mãe, Maria Santíssima, cubra com seu manto de luz os nossos governantes, dirigentes, especialmente aqueles que ainda fazem do excesso e do fanatismo a bandeira de vida. Ajudai-os para que não se compliquem ainda mais. Em vosso santo nome, a reunião foi aberta. E agora, da mesma forma e com muita alegria, a encerramos, pedindo-te que permaneça sempre junto a nós. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Uma ótima noite para todos. Excelente final de semana.